Representantes dos trabalhadores dos Correios e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos se reúnem na próxima sexta-feira, dia 25, em audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo será o de avaliar a proposta feita pela ECT, que ajuizou a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho por meio de uma ação judicial. De acordo com a assessoria jurídica do Sintect de Santa Catarina, até o julgamento do dissídio coletivo, o contrato de trabalho do grevista com todos os direitos e deveres inerentes ao trabalhador estão temporariamente suspensos. O acordo coletivo ele deveria ser feito entre as partes. Como as partes não conseguem chegar a um denominador comum, eles delegam essa obrigação ao judiciário. O judiciário vai julgar, é o dissídio. E nesse dissídio, então, vai ocorrer a análise dos fatos jurídicos e dos benefícios que já foram adquiridos ao longo dos anos. Não é isso? Em realidade, agora sexta-feira é uma audiência conciliatória, onde o ministro vai tentar aproximar a empresa e os trabalhadores, no caso representado pela Fintect, né? Os sindicatos filiados à Fintect, para chegar a um denominador comum. Não acontecendo isso, ele vai designar uma outra data, de acordo com a pauta e a agenda dele, aonde eles vão julgar o dissídio coletivo proposto perante o Tribunal Superior do Trabalho. Nesse dissídio coletivo tem cláusulas econômicas, que fala do reajuste salarial, e do TIC, tem uma série de questões econômicas, mas também tem cláusulas que não têm repercussão econômica, não de direito econômico. Ou seja, que tratam de assédio moral, assédio sexual, vale-cultura e outras questões relacionadas à categoria profissional. Os direitos dos trabalhadores. O ideal, obviamente, era a empresa chegar a um consenso com os sindicatos e com a federação para que chegasse a um denominador comum, mas já também está se tornando um hábito da empresa provocar o judiciário e fazendo que o judiciário acabe determinando essas cláusulas, né? A partir do momento que o tribunal julga o dissídio coletivo, ele dá um caráter normativo, ele cria ou ele mantém os direitos conquistados até então. É uma praxe repetir as cláusulas do dissídio coletivo anterior. Isso é uma questão que às vezes o trabalhador se questiona, se pode ou não haver mudanças de direitos, né? E é bem isso que está se falando. Pode haver mudança de direitos, só que é muito complicado para um juiz ou para um ministro do TST fazer isso, ele não conhece as peculiaridades da categoria. A tendência dele é manter as cláusulas, os direitos conquistados anteriormente. Faz pequenas modificações, ou para aprimorar, ou teve alguma celeuma, alguma questão, um problema no dissídio coletivo anterior, e aí ele tenta esclarecer. Vou dar um exemplo, né? Teve a compensação nos dissídios coletivos, houve uma grande discussão entre a empresa e a federação e os sindicatos, com relação à compensação que os trabalhadores estavam sendo convocados até no domingo para fazer a compensação. E aí, já no dissídio coletivo anterior, o tribunal disse que tinha que ser respeitado o domingo, ou seja, né, uma semana de 7 dias trabalhados, tem que se pelo menos preservar 24 horas para descanso do trabalhador, né? Ou seja, o tribunal foi aprimorando aquilo que ele decidiu anteriormente. Então a tendência desse é ser aprimorado, caso vá realmente a julgamento, isso, né? Mas infelizmente só se consegue alguma coisa na categoria profissional dos Correios fazendo greve. Se não fizer greve, é o único instrumento que a empresa reconhece com prejuízo econômico e com prejuízo à população, para sentar numa mesa de negociação. Pena é que nem toda a categoria adere 100%, porque senão o resultado com certeza ia ser bem mais favorável. Existe uma máxima do direito romano que é dividir para imperar, né? Quem trabalha contra a própria categoria profissional é os pelegos que não fazem greve, né? Eles trabalham contra eles. E também existem aquele pessoal da área administrativa
que é convocado a trabalhar na área operacional durante a greve, que trabalha contra a própria categoria profissional. Depois reclamam que não tem um ganho econômico. Sim, ele fura a greve e trabalha contra. Aí realmente vai ficar difícil. Pode-se ver historicamente que os carteiros que tiveram aí ao longo dos anos mais ganho econômico, justamente porque é a base que mais se mobiliza. Agora parece que os atendentes comerciais estão fazendo um movimento nesse sentido, né? A gratificação de função de um caixa é R$250, sendo que ele movimenta mais de R$1.000, R$2.000. Se ele fizer uma operação do banco postal errada, ele é responsabilizado a pagar. Ou seja, o valor da gratificação não cobre e ele tem que pagar para trabalhar. Com o dissídio coletivo, não existe retrocesso dos direitos, pois o movimento grevista busca através da greve a manutenção e o avanço dos direitos trabalhistas para toda a categoria. O sucesso ou fracasso de uma greve está diretamente relacionado à força do movimento grevista e sua respectiva mobilização.